Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós vamos apresentar o nosso trabalho hoje a respeito de raça e economia política internacional. É um trabalho referente à disciplina de Economia Política Internacional 1, ministrada pela professora Fernanda Simini. E aqui, né, apresento meus colegas. Meu nome é Isabela Meirelles e cada um aí dá um oi aí para se apresentar também. Oi, pessoal, eu sou o Carlos. Ei, gente, Emanuele. Daniel, boa noite. Oi, gente. Fala, Raine. Bom, o nosso texto, né, o trabalho, a gente vai discutir a respeito de dois capítulos desse livro, e a gente está destacando aqui, né, que é um livro super recente, que trata de um assunto que é super atual para a gente e que a gente vai ir discutindo aqui ao longo da nossa apresentação. Aqui nós temos os três autores, né, que fizeram essa organização desse livro e também abre a introdução, né, o Alexander Anievas, né, ele é da Universidade de Connecticut e ele é norte-americano, de Nova Jersey, e os assuntos, né, que ele tem como foco são desenvolvimentos a respeito de abordagens não eurocêntricas e de Sociologia, História Internacional e da Economia Política, né? Ele é professor e tem 40 anos de idade, então, assim, né, super jovem e começando aí com uma carreira acadêmica a respeito dos assuntos relacionados à colonialidade. A gente tem também a Nive Manchanda, ela está na Universidade de Queen Mary University of London, em Londres. Ela é de descendência indiana, né? E professora também, e está na Escola de Política e Relações Internacionais desde 2017 nessa universidade. E também tem interesse, né, nessas abordagens teóricas pós-decoloniais e de política mundial. Ela tem um livro super interessante que veio a partir da pesquisa de doutorado dela a respeito do imaginário afegão também, que eu pude ver algumas coisas e traz assim, uma perspectiva bem legal, puxando desde o 11 de setembro e todo o desenrolar da invasão dos Estados Unidos no Iraque, enfim, levanta várias ideias a respeito desse contexto, levando até o Afeganistão. E o Robin Stillian, que está em Londres também, na Universidade de Johns Hopkins, ele é professor e tem assim, um trabalho voltado para temas de raça também, né? Hoje ele tem 3 linhas de investigação que estão diretamente ligadas com a economia política clássica e a escravidão atlântica, né, que ele está desenvolvendo trabalhos ligados a esses assuntos, e também uma recuperação do etiopismo como orientação crítica para a ordem global, né? Ele tem uma relação com a Etiópia, e se identifica como parte do movimento Rastafari, e você pode, né, eu pude ver algumas coisas nas redes sociais dele, ele está sempre falando desse assunto, sempre trazendo artigos e teorias a respeito da experiência dele de vida e puxando, claro, para relações internacionais. E a gente tem também a Deborah Thompson, que é a autora do terceiro capítulo desse livro, e ela está no Canadá, na Universidade de McGill, e a Deborah é professora de ciência política e estuda desigualdade racial e sociedades democráticas. Ela também já passou pela Universidade de Oregon, Northwest, Ohio, e também super ativa nas redes sociais, no Twitter. Tem, hoje, né, atualmente, assim, das pesquisas que ela está elaborando, ela está fazendo um livro a respeito do movimento Black Lives Matter e também pesquisas relacionadas à desigualdade racial no Canadá, né, que é onde ela mora e está lá.
Então, assim, a gente tem os 4 autores super jovens e o que, para mim, traz uma satisfação, um alívio, né, de saber que tem pessoas como eles à frente na área acadêmica, produzindo e com muito tempo ainda para poder produzir cada vez mais artigos e trabalhos relacionados ao tema racial, a toda essa ideia de desconstrução, né, desse processo todo que a gente já vem discutindo aqui na disciplina. Então, gente, hoje eu vou falar sobre esse autor que deu base para diversos estudos sobre a questão de raça, inclusive base para Deborah Thompson, que no seu capítulo ela cita bastante ele. O Du Bois foi um importante sociólogo, historiador e foi o primeiro negro a conseguir fazer um doutorado em Harvard. Assim, ele foi um jovem brilhante, só que o contexto em que ele estava inserido era de extrema desigualdade racial. Estava em evidência, na época, o racismo científico e biológico, que é a crença de que existem evidências empíricas e científicas de que existe superioridade na raça branca em relação às demais raças, né? Foi o criador do meme fonte voz da minha cabeça. Os diversos acadêmicos de todas as áreas de humanas, de biológicas, de todas as áreas, eles tinham realmente a convicção, entrada em consenso, que provava que a ciência ela justificava essa opressão racial. E aí ele cresce nessa época, né? E essa corrente foi difundida no fim do século XVIII e no início do século XIX. E aí, já no fim do século XIX, ele já tinha estudado em Harvard, ele também estudou na Universidade de Fisk, em Berlim também, e ele via que todo esse estudo era baseado em conjecturas, né? Porque isso não era verdade. Ele era, assim, tinha diversas outras também pessoas que eram representantes, mas eles não criticavam, eles deixavam toda essa questão racial passar batido. Mas ele não, ele criticava assiduamente, inclusive economistas. Ele falava que essas pessoas, esses teóricos, teorizavam de dentro da janela do carro, não saía dos seus gabinetes para falar, não ia realmente pesquisar para criar uma teoria sobre raça. E aí ele decide ser diferente, criar a teoria dele, falar. Ele já havia falado sobre a questão da linha de cor, que eu vou falar, mas aí já em 1925, ele também entendia, depois de fazer depois de estudar em Harvard e essas outras universidades que eu falei, ele sabia que o academicismo era muito tendencioso, era teoria de homens brancos para homens brancos, então tinha um propósito que eles não queriam colocar em pauta certos assuntos. E aí, em 1925, ele escreve para a revista Foreign Affairs o texto Words of Color, que era com o intuito de estabelecer pauta de pesquisa sobre a política externa, apresentando que o problema do século XX era o problema da linha de cor, ou seja, a relação das raças mais escuras para com as raças mais claras dos homens. E aí ele diz que todas as grandes tensões que norteiam as grandes discussões no mundo, relacionadas à pobreza, riqueza, violência, desigualdades, guerras, são calcadas, né, tem em seu cerne o problema da relação de cor, da linha de cor. E aí ele ainda teoriza que a modernidade era um produto do tráfico de escravos africanos e de séculos de escravidão. Ou seja, a estratificação racial vem decorrente de toda essa história de segregação e, inclusive, para o desenvolvimento do capitalismo. Além disso, ele diz que a grande diferença da Europa para o restante do mundo não era apenas uma questão de oferta de capital ou oferta de trabalho. Não, era pela estrutura imperial. O imperialismo esse que reiterava a supremacia branca diante das outras raças em âmbito científico e também no âmbito religioso. Aí, então, assim, em suma, a linha de cor é uma estrutura da supremacia branca global, sustentada por forças econômicas, políticas, ideológicas em nível mundial, que produziu a estratificação de raça que moldou todo o século XX.
E então a gente pode ver que o Dubois ele tinha uma teoria concisa, uma teoria forte, né, que falava sobre grandes questões estudadas, né, pela gente aqui no curso e no mundo, mas ele não foi colocado em pauta, e a gente pode trazer o conceito de afasia racial, que a Debre traz no capítulo dela, que é diferente da amnésia racial, porque a afasia é um esquecimento calculado, tem um propósito para esquecer de falar sobre determinados temas, porque, assim, ele explicou, trouxe das questões raciais princípios explicativos para explicar coisas, os princípios explicativos para explicar coisa é ótimo, mas para falar de coisas que a gente estuda, só que, igual a Simine falou lá no debate, que ela veio estudar sobre a questão racial por conta própria, porque não foi falado no curso enquanto ela estudava, né? Então, a gente vê que realmente existe esse silêncio nas questões raciais, na economia política e relações internacionais como um todo. E a gente até pode ver, né, que começou no século XX, o Dubois falou, não, esse é um problema do século XX, só que ainda está repercutindo no século XXI. E a gente espera, né, a gente torce que para o século XXII não tenha mais esse problema, que a gente já tenha conseguido, pelo menos, ultrapassar isso. Verdade. Bom, pessoal, prosseguindo aqui na contextualização, acredito que nada melhor do que um estudo de caso contemporâneo no ramo de raça na EPI do que o Black Lives Matter, né? Que atualmente é o assunto mais discutido em relação à conjuntura racial internacional e suas variáveis. Bom, o BLM surgiu em 2013 através de 3 ativistas norte-americanas, a Alicia Garza, da Aliança Nacional de Trabalhadoras Domésticas, a Patricia Cullor, da Coalizão contra a Violência Policial em Los Angeles, e a Opal Tometi, da Aliança Negra pela Imigração Justa. Atualmente, o BLM é uma organização internacional que tem como objetivo erradicar a supremacia branca e construir poder local para intervir na violência infligida às comunidades negras através do Estado e polícia. Bom, lá em 2013, né, inicialmente, a fundação se dedicou a reagir contra a absolvição do vigia George Zimmerman, então acusado de assassinar o adolescente negro Trayvon Martin, que voltava para casa após comprar doces e foi morto com um tiro no peito em Stanford, na Flórida. Com o tempo, o ativismo intensificou suas lutas contra a brutalidade policial norte-americana e acabou se transformando em um fenômeno global pelos direitos da população negra, né? Através de protestos, manifestações, ações na mídia social, o BLM se tornou o maior movimento antirracista contemporâneo, cobrando posicionamentos mais firmes da sociedade civil perante os abusos raciais, né? Pode passar também. Bom, e é claro que houve movimentos precursores importantíssimos ao BLM, né? As próprias criadoras do Black Lives Matter alegam inspiração nos movimentos oriundos das manifestações de direitos civis e pensamentos pós-colonialistas, né? Ambos ali da segunda metade do século XX, né? São alguns exemplos, que é o movimento pan-africanista, o movimento Black Power, né, os Panteras Negras ali na década de 70, 80, e o movimento feminista negro dos anos 80. Sendo assim, é essencial reconhecer a importância desses movimentos pioneiros como uma base, vamos dizer, fundamental para que o BLM pudesse existir com tanta visibilidade atual, né? Ou seja, o movimento antirracista contemporâneo tem uma base nascida e criada na linha de pensadores pós-colonialistas, como os próprios atores apresentados anteriormente, por exemplo. Pode passar? Bom, passando agora para o caso de George Floyd, né? Apesar do BLM já ser o principal norte na luta antirracista mundial há um certo tempo, né? O movimento surgiu em 2013, o momento mais marcante da história da fundação foi gerado através dos protestos ocasionados pelo assassinato do George Floyd, um homem afro-americano de 46 anos, que foi assassinado a sangue frio em plena luz do dia pelo policial Derek Chauvin, e asfixiou ele após joelhar em seu pescoço durante aproximadamente 8 minutos e 46 segundos. Né? E, enfim, graças às filmagens de testemunhas, o caso se espalhou em questão de horas, né, pelas redes sociais,
o que revoltou a sociedade civil americana e acarretou em protesto em escala nacional no país em menos de uma semana. O protesto tinha como principal lema a frase Black Lives Matter, referenciando o movimento criado em 2013. Pode passar. Pela brutalidade do caso, né, pela violência que foi a morte do George Floyd, acabou que o movimento que estava acontecendo domesticamente nos Estados Unidos, ele se espalhou rapidamente pelo mundo, né? O movimento fez com que os manifestantes questionassem algumas das imposições culturais que são formadas numa história racista e compõem nosso cotidiano, né? Um grande exemplo é derrubada de estátuas que representam personagens escravagistas, como nessa primeira imagem aí, que tem uma figura em vermelho, é o rei Leopoldo II da Bélgica, né, que teve sua figura vandalizada nesses protestos. O Leopoldo II foi responsável por uma das experiências coloniais mais cruéis da história da humanidade. Seu domínio na República Democrática do Congo envolvia mutilação, escravidão, separação parental e inúmeros atos que ferem os direitos humanos. Inclusive, já queria deixar aqui a recomendação de um documentário impactante, assim, que tem na Netflix, que chama City of Joy, que é Cidade da Alegria, que mostra como a situação pós-colonialista, né, como as cicatrizes coloniais da Bélgica foram, assim, agravantes dentro do Congo, né? O país ainda sofre com mutilação, o país ainda sofre com situações de trabalho análogas à escravidão, né? A custo de manter os outros países europeus, países da Ásia, na acumulação primitiva de capital, né? Então fica aí a recomendação desse documentário. Além disso, acredito que seja importante falar também da derrubada de estátuas na Inglaterra, né? Onde os manifestantes usaram cordas para derrubar uma estátua do Edward Constant, né? Um comerciante que teve toda a sua fortuna gerada através de tráfico de escravos no final dos anos 1600. A estátua estava na cidade desde 1895 e possui várias escolas e ruas que levam seu nome. Agora, no impacto mundial, né, nas repercussões sociais, a gente trouxe aqui alguns exemplos, claro que a gente podia ficar aqui citando números, mas alguns dos exemplos mais impactantes, né, começando aqui pela França, que foi inspirada pelas ondas de protestos estadunidenses e levou cerca de 20 mil manifestantes antirracistas que se reuniram no centro de Paris para protestar não só pela morte do George Floyd, mas também pela morte do Adama Traoré, né, que é um jovem de 24 anos que foi preso pela polícia parisiense após fugir de uma abordagem no subúrbio da cidade. Né, e o argumento dos policiais foi que o jovem não estava portando um documento de identidade. O Adama morreu na delegacia de polícia horas depois. A causa de sua morte gerou assim, uma revolta porque houve várias investigações e todas produziram resultados conflitantes. E isso, na memória, se tornou um manifesto contra a violência policial na França, que atinge tantas pessoas negras, mas outras minorias étnicas, como os muçulmanos e os imigrantes árabes e africanos. Além disso, os manifestantes protestaram pelo problema econômico sofrido pelos imigrantes, né? Esses imigrantes eles são majoritariamente negros e árabes dentro da França, né? Houve uma grande onda de imigração pós-colonial que fez que essas pessoas acabassem chegando não só na França, mas na Alemanha, na Bélgica, na Itália e outros países da Europa sem oportunidades empregatícias e sem um mínimo de apoio após ter o país destruído social e economicamente pelos próprios colonizadores. E isso acaba levando essas mesmas pessoas para a margem social entre o desemprego, a informalidade e os empregos mal remunerados nesse novo país. Eu acredito que é importante também citar a África do Sul, né, que por ser um país que historicamente constituiu uma hierarquia racial violenta através do apartheid, né, mas também acredito que seja importante citar outros países dentro da África, né, que, por exemplo, o End SARS na Nigéria, né, que sofre uma brutalidade policial violenta há décadas também, né. E por último, mas não muito importante, o movimento no Brasil. Assim, ainda que as manifestações não tenham tido a mesma escala das britânicas, das estadunidenses, das parisienses, o debate sobre a questão racial ganhou bastante espaço na imprensa, né? O antirracismo entrou na ordem do dia, questionamentos dos jornalistas, nos canais de notícias, e também
mostrou a grande presença de jovens brancos nos protestos, né? O que foi uma novidade assim, para a imprensa. Os especialistas nas relações étnico-raciais que foram convocados para analisar as situações do Brasil e dos Estados Unidos pontuaram que, assim, há nuances do racismo brasileiro e o repertório nas organizações do movimento negro brasileiro que demonstra que não há um atraso do ativismo negro do Brasil em relação ao estadunidense, mas tem uma trajetória política muito distinta, né? Construir uma sociedade com um legado escravocrata, instituições e ideologias singulares. A Angela Davis mesmo, na visita na década passada, ela fez uma crítica aqui no Brasil, dizendo que não entendia por que o movimento negro procurava tanta inspiração nos Estados Unidos, em autores europeus, em autores africanos, enfim. Quando a gente tem autores tão bons aqui no Brasil, como a Lélia Gonzalez, como a Conceição Evaristo, como a Djamila Ribeiro, enfim, como o Silvio Almeida também, que é um ótimo autor, ela fez essa crítica duríssima, né? Por que a gente buscava tanta inspiração em outros lugares com tanta fonte boa aqui dentro? Enfim, além disso, é importante citar aqui no Brasil que os poucos protestos que tiveram eles foram marcados pelas lembranças das mortes de jovens negros, né, nas operações policiais nas favelas. Principalmente os casos das crianças do João Pedro, de 14 anos, né, que foi assassinado durante a operação da Polícia Civil e Federal no Complexo do Salgueiro, lá no Rio de Janeiro, dia 18 de maio de 2020, né? E o da menina Agatha Félix, que foi assassinada brutalmente, né, aos 8 anos, em setembro de 2019, com um tiro de fuzil nas costas durante a ação da Polícia Militar do Rio, lá no Complexo do Alemão. Um pouco mais distante ali dessas datas, especial citar o caso do João Alberto, né, que é um homem negro que foi assassinado pelos seguranças do supermercado Carrefour em novembro de 2020. As manifestações antirracistas do Black Lives Matter espalhadas pelo mundo no meio do ano foram inspirações assim, fortíssimas para que os protestos em todo o Brasil, após mais um caso de abuso policial e mais um exemplo de racismo estrutural, pudesse ocorrer esse protesto, né? O caso rendeu muitas reivindicações sobre o treinamento racista que os trabalhadores de segurança privada passam para trabalhar nesses estabelecimentos, né? Tendo visto que pessoas negras são, assim, constantemente perseguidas, revistadas, agredidas nesses mesmos locais. Bom, o que a gente pode concluir nisso tudo é que, apesar do Black Lives Matter ter sido um movimento nascido em 2013, no início da década passada, e ter tido uma importância durante um bom tempo ali domesticamente nos Estados Unidos, a comoção causada pela morte do George e a revolta internacional em relação à brutalidade policial com as pessoas, em relação à situação econômica dessas pessoas, foi uma bomba relógio ao longo dos anos para que houvesse um protesto numa escala tão grande, sabe? Enfim, mesmo com a crescente da pandemia do ano passado, e ainda esse ano, o BLM conseguiu seu estopim a levar a mensagem a todos os continentes por meio de manifestações massivas, fortes e pontuais, né? E por fim, a gente pode concluir desse movimento é que a gente necessita que ele vá além e parta para ação, sabe? Precisamos que essa luta não seja só das pessoas negras, mas que pessoas negras e pessoas brancas ou não brancas, enfim, cobrem atitudes, leis mais severas, políticas antirraciais, de diversidade e apoio à população negra. Só antes, desculpa, Lohane, só para complementar a fala do Carlos, né, assim, além de todas as questões que ele já levantou, né, a respeito da economia e tudo, né, a gente pode falar muito bem que no ano passado, quando teve todos os protestos, as manifestações, foi observado, né, nas mídias, nas redes sociais, um apoio em massa de muitas empresas, né? Empresas que têm seu destaque, que têm assim, uma importância, né, de marca. Então, isso é importante da gente ressaltar, né? Porque afeta na economia de forma direta e mostra, né, o quão que é importante da gente não deixar simplesmente passar, porque essas empresas estão observando e estão vendo que ficar silenciando, né, ficar se colocando omisso nesses casos, nessas situações, não é algo que vai trazer benefício econômico, né, financeiro para eles, né? A gente tem até o caso da Magazine Luiza, né, recentemente,
que ganhou uma repercussão na imprensa, né, por conta de um processo de trainee que foi aberto exclusivamente para estudantes negros, né, e teve aí uma repercussão que é curioso, né, a gente pensar que hoje em dia processos como esses ainda criam esses incômodos, né, mas enfim, as coisas têm mudado e isso é o que a gente busca, né, a partir dessa revolta, de todas essas mortes, de tudo isso que acontece diariamente no país, é isso que a gente tem que buscar, né? Essas mudanças, assim como o Carlos já trouxe, né? Só reforçando. E ter também essa representatividade na questão de ser algo mais condizente com a economia política em si, em ter projetos acadêmicos sobre isso, em ter economistas pretos, economistas negros lá em cima, no topo, falando sobre como é uma economia política para essas pessoas. Porque até mesmo no seminário que a Simone passou, o Daniel fala isso, né, que ele conhece poucos economistas negros, e isso também ajuda para com que não fique tão aparente o que a gente precisa. Então, a gente consegue ver esses movimentos sociais, a gente consegue ver que a questão do racismo, a questão do contrato racial, que é o que a Débora fala, sobre a gente ter as pessoas, né, os não brancos, como vítimas dessa supremacia branca, está acabando. E a gente precisa de pessoas que falem sobre isso também, e que é importante. Inclusive, né, pode passar. A gente vai falar um pouco aqui sobre os indígenas, porque é algo tão menos comentado ainda do que a luta dos negros. E é algo que preocupa também, porque eles estão perdendo as coisas que eles tinham de direitos há muito tempo, que a supremacia branca, que a hierarquização, que a colonização tirou deles. Porque eles chegaram, né, principalmente a colonização, não no caso, a colonização dos europeus para com a América, para as Américas, né, no geral, contemplando a América do Sul e a América do Norte, e também a Oceania. Então, assim, eles chegaram usurpando as terras em prol de ter mais terras e de conseguir, né, esse mercantilismo que foi se tornando um capitalismo, e essas pessoas foram subjugadas terem tomado as suas terras, que é algo sagrado para eles, é algo que conecta eles, identifica eles tomaram as terras dos indígenas, e é uma raça, né? Eles têm a sua cultura, porque no texto da Débora tem todo sobre o que é raça, né? E a gente vê que não é mais só a questão biológica, não é só mais porque ele não tem a pele branca. É toda a questão da cultura, do socioeconômico, e eles têm a cultura deles e que foi usurpada. Então, assim, o João, que foi um dos textos, né, que a gente leu para poder estudar para esse trabalho, ele se sintetiza de forma bem interessante, até mesmo que a Débora, do Bois, falou, que é que todo o processo de subjugação a tudo e todos que não fossem europeus. A história da invasão da América pelos europeus foi um processo hierarquizante de culturas, corpos e subjetividades. Ou seja, durante todos esses anos, eles continuaram a ser subjugados. Então, assim, até agora, tiveram genocídios, tiveram os assassinatos, as guerras que tiveram contra eles porque eles estavam na própria terra. E agora a gente consegue ver uma mudança de estrutura nesse cenário, porque eles estão começando a ter um pouco mais de voz. Mas mesmo assim aconteceu uma afasia racial, que é a mesma afasia, né, que esse apagamento, esse esquecimento calculado, né, que aconteceu com tantos com os negros, por exemplo, aconteceram também com os indígenas, porque a gente criou uma outra identidade nacional e transformou a história dos indígenas, a cultura deles, o socioeconômico, em lendas, né? Em folclore. E eles
apagam isso propositalmente para que, né, eles diminuam, eles acabam, eles se deteriorizem. Pode mudar um pouquinho, Isabela? Inclusive, a gente tem isso. Quanto mais eles não falam sobre os indígenas, que é o povo dessa terra que está aqui, ou que está nos Estados Unidos, na América do Norte, ou que está na Oceania, eles estão crescendo. Mesmo com o genocídio que aconteceu em massa, eles estão crescendo. Então, assim, atualmente não, né? Provavelmente mais agora, mas no último censo, no censo de 2010, haviam 26% da população brasileira são indígenas. E a gente continua não falando sobre isso e não dando os direitos deles. Tanto nos Estados Unidos também nós temos 2,9 milhões de nativos americanos ou de nativos, né, no Alasca, tipo 0,9% da população. Então, a população está crescendo e continua tendo o desconhecimento delas e a possibilidade delas conseguirem se inserir na sociedade do jeito que elas querem, né? Porque, tal como os negros, eles também têm que se redobrar para conseguir participar de uma sociedade em que eles foram impostos. E aí, a gente pode até ver uma relação econômica que, se a gente, né, para pensar em todo o processo capitalista que aconteceu no Brasil e entre os países que têm esses povos originários, tem uma grande, tem uma grande demanda para demarcação de terra. Pode passar. Tem uma grande demanda para demarcação de terra, porque eles têm esse contato com a terra. A terra para eles é importante, é a cultura deles. Só que cada vez mais, a partir do momento que eles estão na soberania de um Estado em que, né, eles estão inseridos, eles ficam à mercê disso, porque eles podem, né, perder as terras para o capitalismo, por exemplo, para a mineração, para o desmatamento, para o garimpo, que acontece muito também, para o agronegócio, para ter, né, mais gado. Inclusive, eu até peguei essa charge justamente por isso. Porque a demarcação de terra é uma demanda deles, para eles conseguirem ter pelo menos uma reserva, para que eles possam viver a cultura deles de uma forma, né, que eles consigam perpetuar a cultura deles mesmo. E eles não conseguem isso, não sai do papel. Isso tanto acontece nos Estados Unidos, né, lá com os nativos americanos, quanto também com os aborígenes, que são os nativos australianos. A demarcação de terra mesmo só começou a ficar ainda mais aparente depois que teve a Declaração das ONU sobre os direitos dos povos indígenas. E aí a autodeterminação foi declarada como algo deles, que a autodeterminação, né, para os indígenas seria eles determinarem qual é a política deles, qual é a economia deles, qual que é a sociedade deles. E isso foi até um ponto em que os países, né, que estavam nesse tratado, que estão na Organização das Nações Unidas, colocaram como um ponto de discórdia, porque se os índios determinarem que eles querem ter uma nação, dentro da nação que eles estão inseridos, como fica? Né, se a gente parar para pensar no ponto dos Yanomamis, que eles são uma comunidade, né, um povo indígena que tem aqui no Brasil e na Venezuela, se eles se juntam e querem fazer um Estado por causa da autodeterminação que eles têm agora, o que acontece? Né? Qual que vai ser a dinâmica política internacional? Porque tudo isso é feito, né, é pensado no contexto doméstico. Tanto quanto a questão de outras raças. A questão de raça, no geral, é feita no contexto doméstico. O Debois fala sobre isso, naquele texto do Aniviedas fala sobre isso, a Débora também fala sobre isso. Eles têm a dificuldade de colocar isso num contexto geral, no contexto internacional, e não entendem que, na verdade, aconteceu tudo do mesmo jeito. Né? Os europeus chegaram, invadiram e acuaram essas pessoas, né? Essa raça, esse povo, e agora eles têm que pedir
implorar para ter que a terra deles, sendo que eles estão sendo desgastados com isso. Outra questão, né, que os direitos humanos também deu para eles, que foi o direito à reparação pelo furto de suas propriedades, é muito importante, mas também não sai do papel. Né? Eles têm o direito a ter a terra que eles estão vivendo, só que se não acontece uma demarcação territorial para que eles possam ter essas terras de forma a ficarem tranquilos, vai acontecer invasão o tempo todo. E aí a economia, né, que dependendo de como vai ter uma conjuntura política domesticamente ou não, as pessoas vão vir aqui e vão desmatar para madeireiras, desmatar, né, para o garimpo, desmatar para o agronegócio. Esse é um ponto muito grave dos indígenas mesmo, como a raça subjugada. E aí a Laila fez um comentário bem interessante sobre, ela expôs, na verdade, sobre a questão da cultura pop com os indígenas. Né? A gente trata os indígenas em qualquer outra parte do mundo apenas como uma lenda, né? As histórias dele como folclore, não como se fosse um povo que ainda existe, né? Pelo menos alguns, porque muitos eles foram extintos, muitos povos, muitas línguas. Eles ainda existem, mas tratam tudo que eles fazem, tudo que eles falam como folclore. E eles ganham dinheiro em cima disso, e não é uma economia, não é um dinheiro, não é uma ajuda, uma modernização que vai para os índios. Né? Igual a Cidade Invisível, que foi o exemplo que a Laila utilizou, que é uma série, né, até da Netflix agora, como é esse Paraxó, né, da Tacumã, que é o nome dele, ele fala que não foi utilizado nenhuma referência de verdade. Utilizou-se de uma história que é verdadeira para eles, que tem significado, e não só para eles ganharem dinheiro em cima disso. É uma economia que ele usa uma representatividade de algo para ganhar dinheiro em cima disso. Exatamente como acontece no problema com outras raças, por exemplo, a negra, os asiáticos, acontece também com os muçulmanos, acontece com todas as raças. Geralmente, né, eles viram isso, até com o feminismo, inclusive, acontece muito. Eles colocam uma representatividade para ganhar dinheiro e os outros não ganham. Então, assim, pode falar. Te interrompendo de novo, né? Mas é só para uma coisa que eu fiquei refletindo aqui, né? Que é um pouco contraditório, né? Porque a gente tem um estereótipo tão forte, tão marcado sobre quem são os indígenas, né? Que a gente mesmo, né? Eu falo por mim, assim, que aprendi na escola, né? O que eu pude ter, assim, de experiência na vida, né? Pouquíssimo contato com o indígena, né? Então, a gente acha que é tudo um grupo, que é tudo uma coisa só, né? E existem milhares, assim, muitas formas diferentes deles se expressarem, questão da linguagem, né? E a cultura muito específica de cada povo, de cada um. E aí, ao mesmo tempo, né, é contraditório, porque tendo essa série na Netflix atualmente, super falada, super com atores, né, do grande escalão também, né, e a gente observou, né, como você trouxe lá no censo, tem o aumento, né, dos 26%, que para mim, sim, foi um negócio que me chamou muita atenção, né, essa crescente de pessoas que se identificam como indígenas, né? Ou seja, tem um pertencimento, né? As pessoas têm cada vez mais observado de onde elas são, né? O sentimento de pertencimento com relação aos povos indígenas, isso aparentemente, né? Falando aqui, parece que é crescente, né? E aí a gente tem um produto, Cidade Invisível, a série, para ser consumida. Então, o público está aí, né? Mas, ao mesmo tempo, é da forma como a grande, né, o sistema e essa forma que a gente já vem tentando desconstruir, quer vender, né? Quer da forma dele, de forma igual você já trouxe, né? Lenda,
sem respeitar, sem trazer as referências a partir da perspectiva deles, né? Só simplesmente se apropriando, passando por cima e vendendo isso e trazendo cada vez mais um ilusionismo, né? Um romanticismo a partir do que é mostrado. Sim, parece até uma falsa racialização. Eles colocam como se todos, não, vamos, né, vamos ser iguais, e a gente coloca naquilo de todo mundo vai crescer igual, e somos, você, vamos aqui. E acaba que fica muito fácil, né, porque não tem um outro lado para questionar, ou se tem, né, quando no caso desse Pataxó, né, que ele está tentando falar, está tentando mostrar, é muito silenciado, né, não faz parte dos grandes veículos, das grandes mídias, né, então fica muito fácil para eles fazerem esse processo. Pessoal, desculpa interromper, mas é que, como a gente estava conversando anteriormente, eu lembrei também do apagamento de outras raças no cinema internacional, né? Sim. A gente tinha citado também o Parasita, né? Que é um filme que concorreu ao Oscar, que concorreu ao Globo de Ouro, e que a indústria americana está tentando recriar ele de uma forma que o povo americano iria aceitar, algo mais ou menos assim, né? Então, assim, é outro exemplo de apagamento de culturas, né? Sim, é algo muito comentado pela Débora também, que ela fala que os privilégios raciais, né, a questão de você ser mais claro ou não, ser mais branco ou não, normaliza técnicas de dominação e regras para o excedente de exploração e solidificação, e solidifica, né, a ligação entre os beneficiários, em detrimento das vítimas. Então, é exatamente isso que está acontecendo. Os indígenas, os negros, os árabes, os asiáticos, eles, às vezes, estão, né, são vítimas de técnicas de dominação que estão lá. Inclusive, a Ana Gabriela responde esse comentário da Laila, colocando, elencando, né, com a teoria da modernização, de que vamos todo mundo ficar moderno se a gente seguir tais passos. E aí eles colocam esse tapete, né, falando, é só você seguir esse tapete. E não é só isso, porque tem várias lutas aí, e lutas que, por exemplo, né, da questão indígena, o que tem, assim, de mais movimento e tudo mais, é a questão dos direitos humanos, que tem uma declaração sobre os direitos indígenas, que eles têm direitos à terra deles. Imagina, você está ali desde sempre, sabe? Outra pessoa chega e aí você tem que procurar o direito da sua terra. Então, assim, é um racismo muito, né, chocante, às vezes, a gente para pensar sobre isso. E é um capitalismo que... Mesmo, né? É muito triste a gente viver isso. Sim. Vou comentar aqui rapidamente, aproveitando que a gente pegou essa questão da Laila, né, como um ponto inicial para esse debate. A gente pensa, lá na frente a gente vai ver mais sobre isso, mas a gente vai vendo, né, o tanto que é irresponsável, né, essas indústrias de mídia, por exemplo, a indústria de Hollywood, da Netflix, que vão fazendo essas séries, né, e vão remodelando à medida do que é interessante para eles, para que venda mais e eles lucrem. É uma grande responsabilidade, contanto o alcance que eles têm, né, com toda essa desumanização que eles fazem, né, com esses povos que são as minorias. Então, boa noite a todos, que é o Daniel falando. Continuando, então, vou passando as questões que a gente pegou do fórum, os principais tópicos que eram mais abrangentes para a gente. Primeiro, eu quero agradecer a todos que colocaram questões no tópicos. Muito obrigado. Agora eu vou falar aqui do tópico raça, feminismo e pertencimento, que a Bianca colocou. Nesse tópico, ela cita, né, Dubois, quando ele diz que não consegue entender
e fica se perguntando se ele pode ser ao mesmo tempo negro e americano, né? Que é uma questão que entra em conflito, pelo que a raça, ela, como a Débora cita, ela é uma questão, ela é um conjunto de ideias poderosas que estão sempre se remodelando e sendo renegociadas a favor, né, da elite, né, que seria a elite branca e europeia. Então, mesmo ele sendo mesmo ele sendo americano, ele fica com esse questionamento. Ela cita também o caso da feminista negra Bell Hooks, que pergunta se eu não sou uma mulher, que é uma outra questão do pertencimento desses grupos oprimidos, que a gente tenta trazer pelas lutas mais abrangentes, hoje principalmente com as mídias sociais, com o crescimento do Black Lives Matter, a gente vai tentando trazer essas questões, mas que desde o começo elas tentavam ser minadas, como a gente vê em um comentário também, falando sobre a lei das terras, que o Luiz Guilherme comentou, que ao mesmo passo da ideia da lei Eusébio de Queiroz, que proibia o tráfico negreiro, ela também trouxe essa lei das terras, né, como uma tentativa de, como ele diz, de não transformar o Brasil em um Haiti, né, deshaitização no Brasil. Passando aqui para a resposta da Paula, ela diz que a gente precisa, os países que estão fora do eixo, né, esse sul global, deveria trazer essas questões à tona, sendo que o norte global, que é o homem branco, né, principalmente a questão europeia e norte-americana, não vai trazer, não vai dar tanta atenção para essas questões. E como a gente vê, por exemplo, no caso da Netflix, eles ainda assim parecem que estão indo contra esse movimento. Então, caberia a nós do Sul, né, nós do Brasil, da América do Sul, da Ásia, estar aí promovendo esses assuntos e buscando cada vez mais trazer isso à tona, para poder tentar acabar com essa afasia. Pode passar, Isabela. É só para falar um pouco aqui, né, sobre que você falou, né, Daniel, a Simine até comentou, né, na última aula a respeito dessa questão, né, do sul global, né, das teorias surgirem, né, a gente não ficar esperando muito um aval, né, um espaço no norte para poder, como eu falo, promover os nossos saberes, nossos conhecimentos, e sim já trazer isso a partir do que a gente já tem, né? E aí eu lembro que ela citou até a Lélia Gonzalez, né? Que hoje que a gente está começando a ouvir falar sobre ela e outras autoras e outros autores negros também, e como é importante a gente, como aluno, né, como estudante, também ler esses autores, né, e estar cada vez mais por dentro desse mundo, né, porque é isso que vai trazer para a gente o pertencimento, o sentimento de que são coisas nossas, né, falam de nós também. E, Isabela, assim, a gente pensa que às vezes não é tão importante, mas esses movimentos como o BLM trouxe também uma retomada da leitura de autores que eram antes, estavam invisíveis, né? Inclusive o Dubois, porque eu já vi trabalhos agora relacionando a teoria dele com o BLM, e aí já é um primeiro passo, né? Porque a gente começa a ter essa leitura, a abertura de novas formas de enxergar o mundo por outra ótica, não a ótica que somente queriam que a gente visse, né? Isso. Passando agora para o comentário do Daniel, foi um comentário que teve bastante respostas, onde ele fala sobre o Black Lives Matter, as implicações raciais. Ele faz uma relação
com a Marcha do Sul, que a gente teve nos Estados Unidos, né, que liderou, né, o que seria depois a Guerra Civil Americana, que nas palavras dele representou muito mais do que um conflito sobre a escravidão negra. Trazendo para a contemporaneidade, o Black Lives Matter, com todo o auxílio da mídia, né, conseguiu alcançar o mundo todo e pode trazer aí no futuro, né, grandes mudanças nos debates, sendo que agora está mais fácil, né, da gente poder compartilhar nossa voz e participar desses movimentos. Alguém quer falar? Desculpa. Eu só ia comentar mesmo que a gente já falou muito, né? O Carlos já trouxe aí uma contextualização super interessante sobre o movimento, né? Que para não ficar muito longo esse tema, mas foi o tema que mais teve ibope, né? No fórum, né? Muita gente repercutindo a pergunta, né? O comentário do Daniel. Então, assim, a gente vê que é isso, sabe? A gente trazer à tona e discutir entre nós e cada vez mais buscar formas de criar conteúdo, criar material para que quem vier depois da gente possa ter ainda mais, né, espaço e coisas que sejam úteis, né, e que tragam embasamento. Inclusive, né, a questão do Black Lives Matter pode sim guiar a gente no sentido econômico, no sentido social, no sentido cultural, de a gente realmente conseguir fazer a questão da equalidade, né, racial, de a gente conseguir realmente ter todas as raças, né, ter todos os grupos no mesmo patamar e que isso não se repita pelo motivo de a gente já ter chegado lá. Porque é importante, sim, e a gente como Sul, tem que produzir mesmo esses conhecimentos e impor eles, exatamente como foi feito antigamente. Os brancos, os europeus, as suas teorias foram impostas e a gente seguiu. A gente também tem que ir lá impor esses movimentos e essas questões para que a gente consiga algum resultado disso. Olha, outra questão interessante foi a do Patrick sobre China e Japão. Ele comenta sobre a color line como um fator primordial nas relações internacionais, interpretado principalmente a partir do mundo europeu e branco, como sendo o mundo exterior, o mundo de cor. E ele pergunta sobre como a gente poderia interpretar a questão do China e Japão no século passado, onde ele comenta sobre o massacre de Nanquim como exemplo, que foi um massacre onde o Japão, que dominava uma parte da China, invadiu Xangai e depois marchou para Nanquim e executou brutalmente cerca de 260 mil pessoas. Nesse caso, como a gente toma aqui a questão de mundo de cor, né, essa color line, ela é a partir da visão construída pelo eurocentrismo, com a Europa criando o capitalismo. Essa questão da China e do Japão, eles não estariam necessariamente inseridos nessa visão. Seria mais, né, pela minha interpretação, uma questão de cultura deles, né, pelas questões que eles foram desenvolvendo. Isso aí talvez a professora pode explicar melhor para a gente. Um outro aspecto que a gente pode comentar era na África, né, porque que na África, mesmo quando os europeus começaram a invadir para escravizar os negros,
na África, alguns negros já eram escravizados por outras tribos. Isso decorrente de confrontos que eram comuns por lá, mas não era nada perto do que a Europa fez ao invadir toda a África e brutalmente forçá-los a ir para outro país, ser mão de obra, e é uma questão diferente também. É uma questão intrínseca aí ao surgimento, né, como a gente pensa das RIs na Europa. Alguém quer citar? Comentar? Diego, eu acho que é muito interessante essa pergunta do Patrick, porque ela leva a gente exatamente, né, para aquele conceito de raça, né, que a gente já viu com a professora, né, que a gente já discutiu e leu nos textos também, né, o que é raça, né, e vendo a raça, considerando a raça como essa construção social mesmo, né, um grupo de pessoas com determinadas características e vendo, né, que foi a partir de um momento que criou-se eu e você, né, tipo, fez essa separação de um para o outro, né, e tem toda essa divisão, né, no caso da China e do Japão, assim, não vou nem me aprofundar porque conheço pouco sobre esse assunto em específico dessa guerra, mas me fez lembrar muito o caso de Mianmar, que também repercutiu muito na imprensa, né, com os Rohingyas, né, que são, né, ali já tem uma divisão que além de ter as diferenças muito sutis, né, fisicamente, né, mas eles se consideram completamente diferentes, né, o grupo que é identificado como Rohingya é massacrado, totalmente dizimado e tratado como se fosse algo, né, assim, muito de forma que é chocante a gente ver, né, por parte da população também e do governo de Myanmar, simplesmente por essas divisões criadas, né, por essas construções, né, que tem a ver com religião, tem a ver com diversos fatores históricos também, né, e tá assim, para mim me leva muito a pensar a respeito desse conceito de raça, né, e como que isso vai fazendo todas essas divisões. Você já falou aí da África, né? A gente tem também em vários outros lugares, né? Sim. Sim, só que faz a gente lembrar também do reducionismo que tem, né? De falar que, não, chinês e japonês é tudo a mesma coisa. Tem muito isso do ocidental para com o oriental. Coreano também eles colocam nessa linha, né? Tudo a mesma coisa. E são culturas, são sociedades completamente diferentes. E isso não deixa de ser, né, um racismo. Como eles são tratados e como a cultura deles é tratada, né? Como eles são muito chamados de comunistas também, às vezes. Hoje mesmo com a pandemia, né? Essa repercussão da pandemia, tá? A gente vê muito essa coisa de falar que o vírus vem da China, que não sei o quê, toda essa criação, né, dessa ideia, fazendo como se eles fossem a culpa de tudo isso que está acontecendo, né? Isso é uma forma muito racista, né, de tratar. Sim. Sim. Último tópico, né, que nós vamos tratar é o ciclo racista das relações internacionais, publicado pelo Miguel, no qual ele fala sobre como as relações internacionais cresceram, né, nesse âmbito da visão europeia e sempre ignorando, né, questões de raça, gênero e sexualidade, né, colocando, como ele diz, em um ciclo infinito de teorização e análises que, por mais tentassem explicar o sistema internacional, não conseguiriam, porque é uma visão totalmente de dentro que eles têm do sistema. E, no final, ele faz a pergunta, né, se algum dia, né, nossa disciplina irá conseguir teorizar sobre esse sistema de uma maneira
em que ela se veja de fora e questione, né, o modelo em que ela foi fundada sobre, né? Então, isso lembra um pouco da resposta da Paula, né, que comenta sobre como nós, o eixo sul global, deveria teorizar, como a gente falou antes, né, cabe a nós teorizar essa parte, porque o que se espera, né, que vindo da Europa ou do norte global não seja algo tão passível de acontecer tão cedo, essa nova teorização, essa reformulação do nosso campo de estudos, as RIs. Alguém quer comentar? É interessante, né? Pelo menos a gente saber que está começando a ser um ponto de visibilidade. Então, as pessoas já estão começando a pensar, por que não se fala sobre isso? Alguém tem que falar. E, né, digamos que é uma esperança, principalmente com os jovens autores dos textos que a gente se baseia hoje, né? Porque eles são jovens, eles têm uma carreira acadêmica pela frente, a gente consegue ver que eles estão focados em trazer essas respostas para a gente, mas igual o Daniel falou, a Paula falou, né, é muito importante isso, da gente também não esperar aval de outros ou não esperar com que o eurocentrismo teórico faça as teorias que a gente precisa estudar e que a gente precisa levar para frente. Só para complementar bem rapidamente, né, que a gente já está há algum tempo aqui, porque eu encontrei uma fala, né, uma entrevista, assim, num evento que a Nive Manchanda participou, né, que é uma das autoras que a gente leu, e achei super interessante a fala dela, porque eu já tinha ouvido a professora Fernanda falando também o quão é importante a pressão por parte dos alunos para trazer esses assuntos como raça, gênero, trazer à tona, né? Então, assim, é uma demanda que ela fala, né? Depois eu disponibilizo o vídeo também para a turma e a professora também poder ter acesso, como que para ela, né, é importante, ela observa isso, que esses assuntos têm ganhado destaque muito em vista da demanda dos próprios alunos, né, dos próprios estudantes. Então, cabe a nós aqui, graduandos e estudantes de Relações Econômicas Internacionais, fazer, né, essa parte, esse papel de tornar críticos, né, diante daquilo que a gente está lendo e também buscar, né, ir atrás desses autores, porque é super simples de ter acesso a eles, né, buscar, ler o que eles estão fazendo e cada vez mais produzir, né? É isso. Isso. Agora, as considerações finais, vamos, né, cada um puder trazer aí suas percepções brevemente, né? Vou falar um pouquinho aqui sobre o que eu achei disso tudo, né? Eu até destaquei a frase do Nelson Mandela, né, sobre a educação ser a nossa arma mais poderosa, porque pelas discussões do fórum, né, por tudo que a gente, né, aqui no grupo também discutiu antes da apresentação, às vezes é um pouco revoltante e angustiante, né, ver esse tanto de coisa acontecendo, e esse silenciamento, essa falta de visibilidade para assuntos que são da nossa vida, né, do nosso cotidiano, que fazem parte do que a gente está inserido, né? Então, eu acho que ter esses espaços, né, que como foi promovido pela professora, ter esses espaços aqui para discussão, para a gente ter tempo de ler, poder conhecer autores, saber que existem coisas super interessantes já disponíveis, para mim super relevante, né? Porque traz aquele sentimento de que quem vai passar depois de mim, que os alunos que vão chegar no curso de REI depois também vão poder ter acesso a isso. E futuramente, quem sabe, a gente ter professores negros, economistas, ou mesmo ocupando lugares
até então são pouquíssimos, né, que viram até notícia quando chegam. Só para seguir com a crítica aqui, acredito que a gente precisa ver um pouco mais esse assunto no meio acadêmico também, né? Em 4 períodos de Rei, essa é a segunda ou a terceira vez que a gente vê sobre o tema raça. Em várias matérias, a gente viu pouquíssimo sobre isso. Então, acho que é bom a gente refletir também sobre a intensidade que a gente debate sobre esse assunto, né? Tem vários autores ótimos aí para a gente debater sobre isso, mas segue sendo um tabu aí no meio acadêmico. Sim, é basicamente isso, né, que vocês já falaram, a questão da informação que nós temos, ou artigos acadêmicos, né, informação acadêmica mesmo, produzida é bem limitada, mas a gente já está mudando isso. E é algo que a gente tem que continuar no caminho para que tenha mais e que para que mais pessoas também pensam, né, encontrem esses assuntos e se falem sobre. Acho que é isso então. É isso, acho que Só finalizando com as dicas culturais, né, a gente selecionou aqui alguns documentários e lugares onde a gente pode conseguir mais informação, né? E fica aí para quem quiser se aprofundar ou também, né, buscar outras fontes para além do que a gente já conhece. É isso, né, galera? é isso. Muito obrigado, gente. Obrigada a Se todos. tiver mais alguma outra pergunta sobre o tema, aí podem mandar para a gente, que a gente também fica feliz em discutir sobre. Porque às vezes é muito, né? É isso, obrigado. Se quiserem perguntar para a gente, né, durante a aula também, a gente já tenta responder Isso. ao vivo. Ok, gente, tchau, tchau, até mais. Obrigada por escutarem até aqui. Au revoir. Boa noite. Tchau, tchau.